Hoje, em Ebola, epidemia mortal, o pânico se espalha do outro lado do Atlântico. Será que esse assassino chegará até nós? Ele fez o teste e eu estava com ebola. É uma ameaça ao mundo. Vamos entrar na zona de perigo com um dos maiores especialistas em doenças infecciosas do mundo. O Dr. Rich Besser nos levará a uma viagem aterrorizante. São os portões do inferno. Não toque em nada. E ficará cara a cara com uma doença que não tem misericórdia. To protect the U.S. is to stop the outbreak. This is the only way to keep entire nations from being reduced to ashes. O vírus atravessa fronteiras. Veja como a carne de animais silvestres de feiras na África é contrabandeada para os Estados Unidos, levando perigo ao país. De onde ele vem? Por onde está se espalhando? Alguém pode detê-lo? Existe uma cura? Ebola, epidemia mortal. Em algum lugar do outro lado do Atlântico, num canto escondido de uma floresta tropical, um novo vírus está sendo incubado. Um assassino que pode espalhar uma praga mortal a qualquer momento. Vamos acompanhar o correspondente de medicina da ABC, Dr. Rich Besser, numa jornada ao coração da epidemia. Eu estou na densa selva dos Camarões com um homem conhecido como o caçador de vírus. Ele está numa corrida para deter um vírus antes que a infecção se espalhe. O nosso trabalho é entender o que existe aqui que poderia nos prejudicar como espécie. Se você acha que isso não tem nada a ver com você, pense melhor. Dentro da mata, há animais que podem causar um perigo global. Estas estradas não são usadas apenas pelos humanos, mas pelo vírus também. Quando você vê uma estrada como esta, o que imagina? Eu penso na possibilidade de animais e humanos com um vírus novo levarem esse vírus para as cidades, cidades que têm aviões, cidades que têm barcos. Então o que acontece na África Central não fica na África Central? Exatamente. E qual a ponte entre animais e humanos? Acredita-se que os morcegos frugívoros sejam os principais hospedeiros do ebola. Portadores que não adoecem, mas que espalham a doença a outros animais e depois aos humanos, que consomem a carne crua de animais silvestres como o macaco, animais que carregam o vírus no organismo. E essa carne nem sempre fica na selva. Ela é vendida no mercado negro e contrabandeada para todo o mundo, para imigrantes ávidos por um prato que lembre seu país de origem. Poucos anos atrás, o correspondente da ABC, Dan Harris, encontrou o que parecia ser um mercado negro de carne de animais silvestres neste supermercado em Nova York. How much you sell that one? It's a pound, $20 a pound. $20 a pound, that's too much, man. Yeah, man. Então isso nos indica que não é fácil encontrar essas coisas. Nós sabemos que elas são vendidas não só no Queens, mas também na cidade de Washington e em pontos de Minneapolis, São Paulo, em outras cidades, em todo o país. E isso porque as pessoas adoram essas carnes, é a comidinha de casa. This African immigrant, a mother of 10 named Mamie Manet, was sentenced to 3 years probation for importing crates of monkey meat, which she has said her community consumes to celebrate religious holidays. Vendem carne de animais silvestres aqui? Não. Não? De animais silvestres, não. Só peixes de água doce, salgada, moluscos. Mandamos um investigador aqui com uma câmera escondida e ele disse que encontrou carne de um rato africano. Não. Então não tem nada? Não vendem isso aqui? Nada. Carne de animais silvestres, não. Por favor, sem filmar. Tudo bem. Tudo bem. Você é o dono aqui? O CDC diz estar preocupado. Especialistas afirmam que essas carnes podem estar contaminadas pelo ebola. Ou pior, por vírus ainda não descobertos que trazem ameaças desconhecidas. Por isso, a pesquisa do Dr. Nathan Wolf é essencial. Analisar sangue de animais em busca de micróbios que possam se transformar em patógenos letais. Isso não é alarmismo, já está acontecendo. A gripe suína, que matou 18 mil pessoas em todo o mundo, foi transmitida dos porcos para os humanos. O HIV de um macaco. E agora, o ebola. Ebola is now an epidemic of the likes that we have not seen before. It's spiraling out of control. It is getting worse. It's spreading faster and exponentially.
Onde o ebola tem mais força? Tudo bem? Sim, tudo bem. O epicentro é a Libéria. Tem poucos voos vindo da Monróvia e nos que chegam, eles examinam todos por causa do ebola. Surreal, difícil. Nas garras de uma coisa terrível. Monróvia, na Libéria, é uma capital sitiada pela pior epidemia de ebola da história. Médicos e voluntários vestidos como astronautas abrem caminho pelas ruas numa corrida para controlar o vírus que até agora eles não conseguiram deter. Eles estão checando quem entra e quem sai de West Point. Só pessoas trazendo medicamentos e a equipe médica podem entrar e sair. E os soldados. A repórter da ABC, Carrie Doe, é américo-liberiana e está enviando matérias de um bairro vizinho. Quantos corpos já pegou hoje? Onde milhares estão em quarentena, ela observa. O medo virar desespero. O desespero virar raiva. E depois, o pandemônio. Acontecem saques e tumultos. As únicas rotas de saída são aquelas que ninguém quer tomar. De ambulância, direto para um centro de tratamento de ebola ou num saco para cadáver. Já deu. A Libéria é um país fundado por escravos norte-americanos libertados. A presidente Ellen Sirleaf Johnson é formada em Harvard e morou em New Jersey. E o hospital principal foi batizado com o nome do presidente, John Kennedy. Este é o pronto-socorro e, como vocês podem ver, não tem ninguém entrando nem saindo. Isso porque não há médicos para cuidar dos pacientes. Não tem ninguém aqui. Ninguém, é uma cidade fantasma. Esta unidade, que fica num canto bem longe do hospital, era usada para tratar pessoas com cólera. E hoje eles usam para colocar os pacientes que podem ter ebola, e muitos têm. As instalações são improvisadas. A roupa de proteção é a única barreira entre eles e a doença. E eles próprios têm que criar parte do uniforme. Eles não têm capuzes já prontos, então tem que fazer capuzes com outras roupas de proteção. E aí, muito calor aí dentro? Ah, tá quente, muito quente. Muito quente? Tá demais. Este lugar aqui não é um hospital comum. Quando você termina seu trabalho, não pode simplesmente ir embora e deixar os outros aqui. Tudo bem aí? Tudo bem. Ele tem um capuz, ele tem 2 níveis de... Ele usa 2 luvas, avental, botas e uma roupa externa, máscaras e óculos de proteção para que o corpo inteiro, cada centímetro da pele dele, fique coberto. Mesmo tendo trabalhado a vida inteira com doenças infecciosas, eu tenho que confessar, isso é assustador. Não toque em nada, tá bem? Use apenas os olhos. Você pode conversar com eles, mas não toque em nada. Tá bom. Esse é o Ebola Zaire, altamente contagioso, altamente infeccioso, muito perigoso. Então você tem que tomar muito cuidado. Não tente ajudar ninguém, não pegue nada e não entre em pânico. Eu vou ficar calmo. Fique calmo. Esta é a unidade de isolamento do ebola. Ele vai entrar. Quando ele abrir a porta, vamos dar uma olhada. Há pacientes com ebola em toda a parte. A equipe não tem permissão para entrar, mesmo com todo o equipamento de proteção. O ebola foi batizado com o nome do Rio do Congo, onde o vírus apareceu pela primeira vez em 1976. Houve grandes epidemias desde então, mas nenhuma como esta. Os casos começaram a surgir em março deste ano. Em junho, o primeiro caso chegou à clínica EUA na Monróvia. O meu trabalho na unidade de ebola era garantir que os médicos estivessem protegidos adequadamente. Na época, Nancy Heitable era uma missionária cristã da Carolina do Norte sem nenhuma formação médica. Quando os médicos entravam, eu cuidava para que eles estivessem com a roupa de proteção e quando eles saíam, eu cuidava para que eles fossem descontaminados.
Eu senti o peso daquilo, com certeza. Nós ficamos no Equador uns 5 anos. Ficamos na Zâmbia 8 anos. E depois na Libéria. Nós viajamos para muitos lugares. Mas eles não faziam ideia de onde tinham parado desta vez. Conforme aumentava o número de mortos, os profissionais de saúde liberianos começaram a ficar doentes. Um colega de trabalho acabou pegando ebola e morreu. Eu tinha treinado ele durante 3 noites. Durante o verão, uma a uma, 8 organizações decidiram se retirar da Libéria. Mas o casal Heitbol ficou. Assim como Kent Brantley e John Funkhauser, médicos e missionários que trabalham na clínica de Nancy. O nosso hospital é movimentado com 45 a 50 pacientes o tempo todo. 3 a 5 cirurgias e partos de 4 ou 5 bebês todos os dias. Lá nós atendíamos 150 pacientes por dia. Então todos nós cumpríamos turnos na clínica também. Era muito movimentado e estava sempre muito cheio. Eles não sabiam, mas estavam no caminho da pior epidemia de ebola da história. E o grande problema é que a epidemia iria chegar a um lugar densamente povoado. Ebola, epidemia mortal. Em 2012, houve uma epidemia em Uganda, mais a leste no continente africano. Na época, o Dr. Besser adentrou a selva, chegando a aldeias afastadas de qualquer cidade. Para controlar essa epidemia, é preciso avançar por todas essas estradas para encontrar qualquer caso possível. É um trabalho muito duro. Ele e o seu produtor foram os únicos estrangeiros com permissão de viajar com a equipe do CDC até o epicentro, com acesso às instalações de tratamento. Tente manter a calma. Eu sei que dá uma certa agonia, não dá para respirar direito. Então, relaxa e não toque na máscara. Tá bom? Desta vez, Besser teve permissão para entrar, mas era perigoso demais para o produtor ir junto. Ele entrou sozinho com uma pequena câmera. Eu vou dizer uma coisa. Como médico, eu fiz poucas coisas tão tensas quanto entrar neste lugar. São esses. Esses são os 3 com ebola? É. Fui desinfetado muitas e muitas vezes. É quente lá dentro. Essa epidemia acabou sendo controlada. O isolamento do local fez com que ela pudesse ser contida. Mas o ebola não desapareceu. Foi provavelmente em dezembro que essa última cepa saiu da selva da Guiné, na fronteira entre 3 países. E quando ela chegou à maior cidade da Libéria, ela explodiu. O ebola é transmitido através do contato com fluidos corporais, sangue, diarreia, vômito. E é isso que torna essa epidemia tão perigosa. Numa área urbana tão densamente povoada, tem sido quase impossível deter a doença. Isso não é uma ameaça só à Libéria, não é uma ameaça só à África Ocidental ou à África, é uma ameaça ao mundo. Se nós não detivermos o vírus, a cada dia que ele continuar a se espalhar, há um risco maior dele chegar a outros países africanos e a outros países do mundo. Não tem como isolarmos completamente um país. O grande temor é que o vírus sofra mutação, fique mais inteligente e passe a ser transmitido pelo ar. Por um único espirro que espalharia milhões de vírus pelo ar, ele se disseminaria. Em aeroportos, metrôs lotados, parques infantis. Seria uma pandemia global. We have to act fast. We have to move with force and... O presidente Obama soou o alarme, enviando 3.000 soldados e 100 especialistas para a África Ocidental, para a linha de frente da batalha contra o ebola. Faced with this outbreak, the world is looking to us, the United States.
Eles se juntam a profissionais de saúde de todas as partes do mundo, numa corrida contra o tempo para derrotar a pandemia. Será que vamos ver o ebola nos Estados Unidos? Eu não posso prever o futuro. O que eu sei e já aconteceu é que tem gente que chega de outros lugares onde podem ter sido expostas e chegam com febre. Então precisamos estar preparados. Temos que estar preparados para testar, isolar e para agir. O ebola já está em 5 países da África Ocidental. O epicentro é a Monróvia, na Libéria. At the request of the Liberian government, we're going to establish a military command center in Liberia to support civilian efforts across the region. Henry Gray cuida da logística aqui para os Médicos Sem Fronteiras. Esta é a nossa área de 240 metros quadrados. Montando clínicas o mais rápido possível. Tá bem preso? Está. Está? Esse grupo está na linha de frente de todas as crises sanitárias do mundo, mas até eles estão sobrecarregados. Quanto espaço você tem disponível na unidade de 120 leitos? Estão todos ocupados. Está cheia? Cheia. E os pacientes que chegam aqui precisando de cuidados? Infelizmente, a taxa de mortalidade entre os pacientes é alta, então isso libera mais espaço. Antes dessa epidemia, qual foi o maior centro que vocês montaram? No começo dessa epidemia, na África Ocidental, nós montamos um com 80 leitos. Mas antes disso, eram 40 leitos só. 40 leitos? E aqui 10 vezes mais? 10 vezes. O vírus está vencendo? O mundo nunca viu o ebola como nós estamos vendo agora. E os desafios são enormes. O ebola é traiçoeiro. Os primeiros sintomas parecem os de uma gripe ou malária. Dores musculares, dor de cabeça, febre. Os pacientes muitas vezes adiam a ida ao médico tentando se convencer de que não tem o vírus. O ebola é traiçoeiro. Os primeiros sintomas parecem os de uma gripe ou malária. Dores musculares, dor de cabeça, febre. Os pacientes muitas vezes adiam a ida ao médico tentando se convencer de que não tem o vírus. Nós estamos aqui na triagem do Hospital JFK, que é onde eles checam se o paciente que dá entrada tem o ebola ou outra doença. Eles têm diarreia, dor de barriga, vômito, alguns sangram pela boca e outros sangram pelo ponto da injeção. E como você sabe se é o ebola ou outra coisa? Porque a maioria deles teve contato com pessoas que morreram. Eles estão borrifando cloro em tudo. Então, se houve alguma contaminação do ebola, eles a destroem com o cloro. E o que aconteceu? Um dos pacientes acabou de morrer. Assim que chegou. Isso faz uns 20 ou 30 minutos. Então, no tempo entre a triagem e o transporte para a unidade, alguns já morrem? É, alguns morrem. O ebola pode matar de várias maneiras. Desidratação severa, falência renal e hepática e hemorragia até a morte. O grande número de casos chegando é um perigo para os pacientes que não estão com ebola. Eles estão sentados ao lado de pacientes doentes. Isso é um problema? Bom, assim que eles trazem alguém para cá que não foi infectado, eles já expuseram essa pessoa. Mas nós tomamos muitas precauções lá dentro. É, mas se os pacientes que chegaram não tinham o ebola antes, eles podem ter agora. Sim, o risco é alto. Nós borrifamos o tempo todo, limitamos a movimentação deles, mas não temos espaço para colocar tanta gente. São pacientes demais. Vocês precisam de mais espaço, de mais unidades de tratamento. Precisamos de mais leitos. Quando o Dr. Besser volta à clínica no dia seguinte, mais 10 pessoas morreram. Mais 30 doentes deram entrada e estão recusando pacientes. Quantos pacientes vocês estão recebendo? Tem uns 80 pacientes aqui. Quantos? Uns 80. 80? Ontem disseram que tinha 60. É, mas aumentou, foi. Eles não param de chegar. Tem 3 pacientes ali para serem atendidas, mas não tem espaço. Nós não temos leitos. Não tem leitos? Não. Tá lotado. Está cheio. Na clínica EUA, o Dr. John Funkhauser está aliviado porque há reforços chegando. Durante quase todo o verão, ele e o seu colega Dr. Kent Brantley estavam entre os poucos médicos americanos ali. Kent Brantley é um médico de família, como eu. Ele se interessou pelo trabalho com o ebola e quando o Samaritan's Purse criou a nova unidade para o ebola, eles então nomearam o Kent diretor médico. Durante o verão, a colega deles e missionária evangélica Nancy Heitball teve de passar da administração do hospital para a desinfecção. Quando o ebola atacou,
A Nancy assumiu a posição não só da chefia de descontaminação, mas também de treinadora da equipe daqueles que chegavam para ajudar. Então, até pela posição dela, ela nunca estava dentro da unidade. Quando vestíamos as roupas, ela checava se estávamos bem protegidos, sem 1 centímetro de pele aparecendo. Aí, quando nós saímos da unidade, a Nancy ficava encarregada de nos borrifar com desinfetante. É um trabalho importante. Exato. Muito importante. Ela conhecia os riscos, mas nem isso a protegeu. Num dia quente de julho, Nancy Rightball caiu doente. Soube que a Nancy estava doente no aniversário dela. Eu estava febril e eu tive malária no ano passado e eram os mesmos sintomas. O Dr. Brantley também estava doente e o Dr. Fankhauser assumiu o trabalho que jamais imaginou que teria: cuidar dos amigos. O Kent adoeceu um dia depois que a Nancy ficou doente. E eu descobri isso porque ele passou um dia em casa e ele ficou com febre por umas 12 ou 14 horas direto. E eu fiquei muito preocupado na manhã seguinte, quando o Kent me contou dizendo que tinha piorado. No sábado eu ainda não estava me sentindo bem, aí os médicos chegaram e disseram: Nancy, nós não acreditamos que você tenha o ebola, mas queremos fazer o teste mesmo assim, só para deixar todo mundo mais tranquilo. Parecia praticamente impossível por todo o cuidado que os dois tinham. Nós ficamos tentando nos convencer de que era alguma outra doença qualquer, talvez dengue ou algum outro tipo de doença causada por mosquitos. Eles, de fato, poderiam estar infectados e mostrando sintomas que eram bem parecidos. Aqui na Libéria, durante uma epidemia letal de ebola, até os heróis estão com medo. Médicos e voluntários estão vulneráveis. Em alguns lugares, eles somam 1/4 de todas as mortes pelo ebola. Nós cancelamos o nosso programa em abril desse ano. Por que não era seguro? Nós não achamos que tínhamos as condições necessárias para atuar com segurança, sabe? O médico americano James Sirleaf é filho da presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Ele deixou seu consultório na Geórgia para ajudar na crise e encontrou pânico e caos. A maioria das ONGs já foi embora. Sim. Nós tivemos que tirar os nossos médicos daqui. Não podemos nos arriscar. Esse pessoal não foi treinado para o ebola. Enquanto outros iam embora, muitos dos que ficaram eram missionários. E no início de agosto, o médico Kent Brantley e Nancy Rightball, ambos americanos, apresentaram sintomas. Como você diz ao amor da sua vida que ela contraiu uma doença fatal e que... sabe, que existe a chance, uma grande chance dela não sobreviver. Coube ao marido de Nancy, David, revelar o diagnóstico. Ele disse: preciso te contar que o Kent, o Dr. Brantley, já teve o resultado do teste e que deu positivo. Foi duro ouvir aquilo. E aí o David disse: e Nancy, você tem ebola também. O prognóstico não é bom. Entre os liberianos, mais da metade dos infectados está morrendo. Surge uma pequena esperança. Uma nova droga chamada Zimap, que ainda está sendo testada em macacos. O Dr. Brantley foi o primeiro paciente humano. O tratamento era controverso. Enquanto os africanos morriam às centenas, só havia o suficiente para tratar 2 americanos e mais 4 pacientes. This product is no longer available. There is none of this left to use. As organizações a que pertenciam fretaram um avião para transportá-los mais de 6.000 quilômetros, num leito hospitalar especialmente isolado para proteger todas as demais pessoas a bordo. Quando eu peguei o avião na Libéria, pensei que nunca mais veria o David. Nós achávamos que era muito grave. Eu não me lembro muito do voo. Eu estava bem desidratada, muito doente. Nem sabiam se conseguiríamos chegar aos Estados Unidos. Eles foram levados para a Universidade Emory, em Atlanta, um universo médico bem diferente. Um dos 4 centros de alta tecnologia do país, projetados para cuidar das doenças mais letais e contagiosas. Algumas pessoas disseram que vocês não deviam ter voltado ao país, que era perigoso demais. O que você tem a dizer? Eu diria que
Quando voltamos ao país, nós entendemos a preocupação com a saúde pública. Mas, ao mesmo tempo, eles colocaram em prática procedimentos e protocolos que nós seguimos com todo o cuidado. O mais importante, Nancy foi isolada de todos, até do próprio marido. É um lugar muito solitário. Nós colocávamos as mãos no vidro e eu disse para ela que ela é a mulher mais linda que eu conheço. Ela encontrou forças na família e na fé. Bom, sabe, na Bíblia tem um salmo que quase todo mundo conhece, que é o Senhor é o meu pastor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Alguns americanos disseram que vocês não tinham que ter ido para lá, que era arriscado demais. Nós fomos servir. E quando você vai servir, você sabe dos riscos, mas você os deixa de lado. Você deixa de lado os medos, você deixa de lado o que acha que pode acontecer. Então, finalmente a notícia pela qual o casal Heitbol e Kent Brantley tanto rezaram. Eles estavam livres do vírus. Today is a miraculous day. I'm thrilled to be alive, to be well, and to be reunited with my family. Mas a luta continua. O que aguarda as tropas americanas quando elas chegarem à área de risco? Pânico nas ruas. Será possível ajudar as vítimas mais jovens do ebola? Parece uma zona de guerra. A favela de West Point, em Monrovia, na Libéria, com uma população de mais de 50 mil pessoas. O vírus do ebola, desde dezembro, já matou mais de 2.000 pessoas na África Ocidental. E agora, 3.000 soldados americanos se preparam para desembarcar lá. This is an epidemic that is not just a threat to regional security, it's a potential threat to global security if these countries break down, if their economies break down, if people panic. Isso já aconteceu. Em Monrovia, na Libéria, o epicentro da crise, West Point, tornou-se um barril de pólvora. O pânico começou em meados de agosto, quando o governo criou centros para contenção do ebola aqui. Eles logo se encheram de pessoas como Finda. Os outros adultos de sua família morreram. Então ela cuida de 6 crianças e seu sobrinho Sa está doente. Onde ele está? Sua irmã mais nova, outra sobrinha e seus 2 filhos não estão doentes. Mas todos estão esperando por Sa, em meio a outros pacientes que podem ter o ebola. Você não vai o quê? Tocar nele? Por que não? Sua estada aqui é curta. Os moradores ficam furiosos por ter pacientes com ebola na vizinhança. Então saqueiam o centro, levando suprimentos médicos infectados. 2 dias depois, o governo coloca a comunidade inteira em quarentena. Mas os distúrbios e os saques continuam. Conter uma população assustada não é fácil. Em West Point, a quarentena está condenada desde o início. Ali onde tem aquele fio esticado, Sei. é onde as pessoas não podem passar, entendeu? É a linha de quarentena? Isso. E a ideia é que os germes vão ficar do outro lado da linha? Eu acho que sim. Isso é um absurdo. É sim. Quando as pessoas estão com medo, elas fazem loucuras. Eu nunca vi uma área de quarentena como essa. Eles não usam áreas de quarentena assim, isolando áreas inteiras da cidade desde a Idade Média. Atrás das barreiras tem pessoas que não podem passar. Eles estão nessa área... Sim. Há 7 dias? Isso. 8 dias? É. Por quê? É como se estivessem presos.
Para alguns, há pouca água e não há comida e nem energia. Enquanto isso, Finda e seus filhos estão vivendo na rua, com medo que sua casa esteja infectada com o ebola. Mais 3 de seus filhos estão doentes e com fome, mas ela também está com medo de ir para o hospital. Muitas pessoas morreram lá. Eles iam levá-los para o hospital hoje? Eles não vão levar seus filhos. Mesmo contra a vontade, como muitas outras pessoas, ela é forçada a ir. Mas é tarde demais. O pequeno Sa morre no hospital. Mas esta foto sobrevive. Mesmo depois de morto, ele fica conhecido como o garotinho sentado no balde. Quando Finda vê as fotos, é tomada pela tristeza. The only baby people that die in my head. They might give me a guess so far to be my hair. Come be happy. Me say I get this out. Anything I leave will go. Now go say that one I will not get it. Now go give me the one. I say waiting for him. I say play for him for give me chance. And they want I hear why I live all day one. A seguir, ele disse que podemos ir. Ritual secreto, perigo oculto. Há uma maneira de deter esse vírus? A resposta pode surpreender você. Eu nunca pensei que estaria perseguindo a morte. Nós estamos atrás de uma das equipes que foram montadas para enterrar de forma apropriada as pessoas que morreram de ebola. Mas em Monróvia, na Libéria, o ebola está se espalhando descontroladamente. Uma forma pela qual o ebola se espalha pela África Ocidental é através dos enterros, a limpeza ritual, as outras coisas que eles costumam fazer. Se eles não mudarem isso, não haverá como controlar o ebola na África Ocidental. As autoridades estão em busca desses corpos para examiná-los e cremá-los antes que mais pessoas adoeçam. No hospital JFK, os mortos são levados pelas portas dos fundos. Nós vamos entrar por aqui. Sim? Entrem por ali. Nós vamos nos juntar à parte da equipe de enterro. Ele disse que podemos ir. Não toquem em nada, não toquem em nada. Quantos corpos tem aí? Tem 9. 9? 9. Eles já pegaram 9 pessoas que morreram de ebola. Quantas pessoas mais vão chegar hoje? Eu acredito que mais umas 5 pessoas. Mais 5? É. Mais 5 pessoas chegando. Tem mais uma chegando. Ah, meu Deus. É a primeira vez aqui na Libéria que eu fico realmente com medo. Vai! Isso é inacreditável. Ver um caminhão levar na caçamba 10 pessoas que morreram de ebola. São os portões do inferno quando você entra naquela ala de tratamento sabendo que talvez você vá sair num saco daqueles. Cuidado onde pisa. Eu tive medo. Eu confesso que o meu coração acelerou. As cenas aqui na Libéria são um terrível lembrete do que pode acontecer quando um vírus ataca a população humana. Nós somos criaturas sociais. Cuidamos dos doentes, limpamos e enterramos os mortos. E é isso no final que torna os humanos tão vulneráveis ao ebola. É por isso que um dos maiores problemas aqui em Monróvia são os enterros. Os corpos podem estar cobertos por partículas virais que podem infectar quem os tocar. Os funerais são uma fonte comum de propagação do ebola. A produtora da ABC, Carrie Aldo, acompanhou uma equipe que tenta retirar um corpo que a família enlutada não quer entregar.
Por que você quer enterrar o corpo hoje? Because the man is a Muslim man. So we won't bury the body today. Won't do our Muslim burial, won't bury the man today. Even say the people can go out to bury the body in our place, it's not anything. But won't bury the man today. Mas e se ele estava com o ebola? The man don't have Ebola. Os corpos são ensacados e nunca mais vistos. É aqui que eles vêm parar, num monte de cinzas ao lado dos próximos corpos a serem cremados. Às vezes, os corpos são levados antes mesmo de terem sido testados para o ebola. Isso leva as pessoas a negarem que seus entes queridos tinham a doença. Há famílias tão desesperadas para enterrar os seus mortos que encontramos uma prestes a fazê-lo em segredo, antes que as autoridades levassem o corpo embora. Para onde iam levar o corpo? Mas eles são denunciados por vizinhos, que temem que eles espalhem a doença pelo bairro. Um crime imperdoável. That thing is very, very terrible. For you sitting in the car without body, it's terrible. They brought all the Ebola outside. They put in the community straight away, y'all. É exatamente o que esses coletores de corpos querem evitar. Estamos seguindo aquele caminhão azul. O chefe da equipe de coleta está lá. Eu soube que numa casa desta aldeia, 5 pessoas acabaram morrendo de ebola. É uma corrida contra o tempo. A cada segundo que esses corpos ficam expostos, aumenta a chance de alguém ser infectado. A comunidade aqui diz que essas 2 pessoas não morreram de ebola e não querem deixar a equipe entrar. Não, vamos embora. Vamos para a Elwha. Para a Elwha? Quantos corpos tem na Elwha? Na Elwha nós temos 8. 8 lá? É. A equipe de coleta está indo embora. Eles vão para o próximo hospital, onde há muitos corpos, muitas pessoas que morreram de ebola. Uma tarefa cruel que não tem fim. Os corpos se amontoam. A seguir, o vírus pode chegar até nós? Para onde vocês estavam levando o corpo? It is a fire. It is a fire straight from the pit of hell. We cannot fool ourselves in thinking that the vast moat of the Atlantic Ocean will protect us from the flames of this fire. Um alerta emocionado de um homem que conheceu de perto a ira do ebola. O médico norte-americano Kent Brantley sabe que teve sorte. O medicamento que recebeu não é a cura definitiva para o ebola. Outros pacientes que foram tratados com ele morreram. Os Estados Unidos enviam tropas para a África Ocidental, onde os casos dobram a cada 3 semanas. An already very weak public health system is near collapse in these countries. Patients are being turned away, and people are literally dying in the streets. E é uma luta para manter os pacientes infectados em quarentena. Este vídeo mostra funcionários de um hospital tentando dominar um homem que fugiu da ala de tratamento de ebola. Mesmo um único caso não detectado pode causar grandes danos. Semanas atrás, um diplomata nigeriano com ebola escapou de sua quarentena e voou para a movimentada cidade petrolífera de Port Harcourt, onde moram centenas de trabalhadores de todo o mundo. Ele foi tratado em segredo por um médico num quarto de hotel. Esse médico morreu de ebola, mas não sem antes tratar dezenas de pacientes que podem ter infectado outros. Agora, mais de 200 pessoas estão sendo monitoradas e a Nigéria inteira está em risco. É um assunto grave, não só para os americanos, para o mundo todo. Trata-se de uma ameaça à saúde sem precedentes. E se não a detivermos aqui, teremos que enfrentá-la durante anos no mundo inteiro. Enquanto o mundo se concentra em conter o ebola, há esperança de que o vírus possa ser vencido. Os cientistas correm para desenvolver uma cura. O Instituto Nacional de Saúde está testando uma nova vacina e pesquisadores japoneses desenvolveram um método que detecta o ebola em apenas 30 minutos. E a mais nova boa notícia: médicos em Nebraska injetaram o Dr. Rick Sacra com anticorpos de seu colega Kent Brantley. E ele parece estar respondendo. The best way to protect the U.S. is to stop the outbreak in West Africa. O que pode ser feito para salvar a vida das pessoas que já têm o ebola? Nós damos o melhor. Alguns estão indo bem. Eu posso te mostrar. Chroma,
Croma! 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 Vem cá. Alguns pacientes se curaram, como essa menina. Como você tá, querida? Olá. Vem aqui, vem aqui. Como está? Não cruza a linha aqui. Tá. Como você se sente? Há quanto tempo você tá aqui? Há quantos dias? Uma semana e um dia. E como você se sente hoje? E quando você vai para casa? Hoje? E o que eles dizem? Quando você vai para casa? Quando você vai para casa? Quando? Não! Foi triunfante a volta do médico liberiano Philip Ireland, que contraiu o ebola após tratar corajosamente tantas pessoas em seu país. Você sobreviveu ao ebola? Isso. Eu passei pelo inferno, entende? Eu vi a morte, eu caminhei pelo Vale da Sombra e da Morte, e só de ver o sol e ver as árvores e ver meus filhos, a minha mulher, estar ao lado deles, eu me sinto muito grato. Eu estou muito feliz só de estar vivo. As palavras dele ecoam as de outra sobrevivente, a norte-americana Nancy Heitball. Mas uma nova cepa do ebola já surgiu no Congo. E ninguém sabe melhor do que aqueles que colocaram a vida em risco o quanto é difícil e perigoso deter esse vírus traiçoeiro.